Olá, pessoal! Mais um daqueles recadinhos por vídeo que vocês tanto gostam. Vamos falar rapidamente aqui sobre estudo de história das religiões. É uma coisa perigosa também, é um lugar perigoso, é você colocar tudo dentro do mesmo saco, né? Então, por exemplo, deuses da morte, deuses de não sei o quê. Todas as sociedades têm cosmologias organizadas. Gente, tudo isso são coisas perigosas. Por que que eu falo perigosos? Porque eles afrontam a história, eles afrontam as ferramentas de antropologia, porque o estudo de mitologia comparativa, como eu já disse no passado aqui, relativamente recente, que mitologia é uma palavra também que não tem um lugar muito interessante, porque ela descaracteriza e valida coisas de acordo com a conotação popular que ela tem, né? Então, por exemplo, a minha religião é a que vale e a sua é mitologia. Então percebem por que eu acho mitologia uma palavra perigosa? Porque o significado das palavras eles vão mudando com o tempo, tá? Façam lá aquele estudiozinho de linguística para vocês verem isso daí, né? Então, pessoal, voltando à questão dos estudos comparativos perigosos. Existem coisas que são ferramentas de determinadas ciências. Da mesma forma que existem ferramentas que são específicas da psicologia e elas são aplicadas à psicologia, mas as pessoas vão lá e aplicam em outro lugar. E aquilo fica totalmente descontextualizado, totalmente descaracterizado, ou seja, sem senso nenhum. Então, portanto, uma pessoa que realmente tenha o domínio da ciência da psicologia vai olhar e falar assim: meu Deus, isso não tem nada a ver, isso é para um contexto específico, entende? Então, é como você chegar e fazer uma aula de farmacologia para explicar algo que não tem a ver com farmacologia, entende? Então, é só um exemplo aqui bem esdrúxulo para o pessoal entender. Existe outro ponto perigoso, que é o que eu falo, que é a mitologia comparada. A mitologia comparada, ela é uma ferramenta, ouçam a palavra, ferramenta, para se entender culturas, mas não para achatar uma cultura e jogar tudo no mesmo balaio, né? Então, isso é perigoso também. Por que que é perigoso? Porque não está sendo usada a ferramenta da maneira certa. É a mesma coisa que você usar um martelo para bater na cabeça, né? Então, mas você... existe também um outro tipo de coisa na internet que é falar assim, não, você tá sendo elitista. Quando a gente fala algumas verdades, e algumas verdades de quem estudou, a gente está sendo elitista. Não, gente, eu não estou sendo elitista. Esse é um conhecimento válido, é um conhecimento que alinha as ciências da antropologia, as ciências da história, né, e a historicidade do povo, né? Uma das coisas mais importantes no mundo é você ter a sua cultura valorizada. Então, não só você tem que ter sua cultura valorizada, mas você quer valorizar outras culturas, né? E assim como as outras culturas querem ser valorizadas. Não existe cultura melhor que a outra. Acordem, né? Então, por exemplo, você tem... você como brasileiro que está me vendo, eu estou falando em língua portuguesa, então presumo que seja um brasileiro, você vai achar um lugar perigoso se alguém chegar e falar assim, nossa, mas cultura indígena é tudo igual. Pensa nessa fala. Aí a gente olha para a diversidade absurda indígena que existe no Brasil, né? De vários povos, com diferenças às vezes bem grandes entre si. Aí você olha para os indígenas taínos, que são predominantemente do Caribe, e você olha para algumas comunidades indígenas, como as mais conhecidas, como Navarro e Oiapoque, Iroquois, que são norte-americanas, né? Gente, tem diferenças muito grandes, então é disso que eu estou falando. Não façam isso, não se desvalorizem, não joguem tudo dentro do mesmo contexto. Outro ponto importante, eu tenho amigos no meio magístico e que dão aulas de magia, tudo, e também nós temos nossas rusgas.
eu sempre brinco que não pode se ser fanboy de um autor só. E hoje em dia, da mesma forma que lá para os anos 90 foi moda, né? As pessoas que não entendiam do que estavam falando falaram de Joseph Campbell. E agora passou a moda do Joseph Campbell, agora a moda MC Eliade, né? Gente, nenhum autor é perfeito. Por isso, quase todo estudioso usa um comparativo de autores, né? Para a gente não cair, mais uma vez, em lugar perigoso. Por quê? Quando você está estudando realmente uma coisa, você tem que observar o quê? Se aquela opinião ela é só de um grupo, se aquela de um grupo étnico, se ela se aplica só a um grupo étnico. Às vezes tem conceitos que se aplicam só a um grupo étnico. Então, gente, isso daí é pensar de uma forma da antropologia e da história, né? Da mesma forma que eu sou contra a mitologia comparada até para estudo, porque eu acho que cada povo tem sua identidade cultural e construção cultural. Por exemplo, às vezes você tem determinadas vertentes mágico-religiosas ou religiosas que surgem num país de acordo com um contexto. E isso é muito importante a gente estudar. Quando a gente estuda, por exemplo, quando surgiu determinada vertente religiosa? Qual a necessidade das classes que ela estava atendendo? Percebem? Né? É muito mais profundo do que isso. Então, número 1, não sejam fanboy de um autor só. Vejam os opositores dele e o que eles dizem. Número 2, mitologia comparada é um lugar perigoso, né? Acordem e olhem para a cultura como um todo. Não achatem uma sociedade e não reduzam ela a um estereótipo cultural, ok? Então, gente, esse é o meu recadinho de hoje. Filosofia, antropologia e história unidos num corpo só.